O dia em que Jezabel morreu foi marcante em Jezreel, uma cidade que já foi a antiga capital do reino do norte de Israel. Esse dia seria lembrado pela execução da infame Jezabel, uma das criminosas mais notórias da casa de Acabe. Foi ela quem introduziu o culto a Baal, o deus adorado em toda Canaã e na Fenícia nos tempos antigos. Durante esse período, o espírito de Baal influenciou a vida religiosa judaica. A prática de adoração a Baal estava presente em Israel durante o reinado de Acabe e também afetou Judá de várias maneiras. Em diferentes regiões, Baal era adorado de formas variadas e proclamado como um deus extremamente universal. Diversos locais destacavam certos atributos e rituais específicos do culto a Baal. Esses deuses locais eram considerados responsáveis pela agricultura, pela criação e pela fertilidade da humanidade. A principal referência a Baal no Antigo Testamento está ligada ao seu papel no panteão cananeu. A descoberta do deus Ada, similar em natureza e funções a Baal, torna essa relação ainda mais evidente. Jezabel foi responsável por matar os profetas do Senhor e incentivou seu marido e, posteriormente, seus filhos a seguirem caminhos perversos. A morte de Jezabel trouxe uma maldição para o país, afetando todos que desejavam o bem para sua nação. Essa mulher, cujos atos nefastos marcaram 3 reinados, finalmente teve seu fim. Era Jezabel, que se diz profetiza e ensina a cometer pecados e sacrificar aos ídolos. Assim como a Jezabel bíblica, essa figura também se afastou da verdade e levou seus seguidores de volta à idolatria, encontrando um fim terrível. A destruição de Jezabel, como relatada, é típica do destino reservado aos idólatras e perseguidores. Em Apocalipse 17, 5 e 6, lê-se, e na sua testa estava escrito: Mistério, Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Essa visão descreve uma mulher embriagada com o sangue dos santos e mártires de Jesus, mostrando a gravidade de sua perseguição. Ao morrer, o impacto de Jezabel na sociedade foi evidente e devastador, tornando-se um exemplo de como o mal pode corromper e destruir. Por fim, um general chamado Jeú foi enviado para confrontar Jezabel. Jeú não era uma pessoa comum. Ele representava a força divina que Deus utilizou para acabar com o reinado perverso de Jezabel e trazer um novo rumo para seu povo. A situação da família de Jezabel foi profundamente afetada por uma série de eventos trágicos, começando com o assassinato de Nabote. Jezabel, em sua ganância, mandou matar Nabote para tomar posse de sua vinha. Essa ação infame levou o profeta Elias a amaldiçoar Jezabel e sua família. Nabote era um morador de Jezreel, proprietário de um vinhedo próximo ao palácio do rei Acabe. Por estar tão próximo do palácio, Acabe achou que seria conveniente transformar o vinhedo de Nabote em um jardim de vegetais. Ele propôs a Nabote a compra de sua vinha ou a troca por outra, melhor localizada. Sentindo-se injustiçado, Acabe voltou para casa amuado e irritado. Sua frustração era tanta que ele se absteve de comer. Quando a rainha Jezabel descobriu que seu marido estava descontente, ela perguntou o motivo de sua insatisfação. Ao ouvir a história sobre Nabote, Jezabel percebeu que, como rei, Acabe poderia obter o que quisesse. Determinada a resolver a situação, Jezabel garantiu que medidas seriam tomadas. Ela instruiu Acabe a se levantar e agir, assegurando que ele conseguiria o que desejava, mesmo que fosse necessário recorrer a atos desonestos. Jezabel, determinada a garantir o vinhedo de Nabote para Acabe, iniciou uma série de manobras maquiavélicas. Primeiramente, ela forjou cartas que supostamente vinham do rei, instruindo os anciãos e os líderes da cidade a proclamarem um dia de jejum e a colocarem Nabote em um lugar de destaque. 2 malfeitores foram designados para se sentarem ao lado de Nabote, com a missão de acusá-lo falsamente de ter amaldiçoado Deus e o rei. Conforme planejado, Nabote foi levado à praça da cidade, onde seria apedrejado até a morte com base nas acusações falsas. O plano diabólico de Jezabel teve êxito devido à lei que exigia o testemunho de 2 pessoas para que uma sentença de morte pudesse ser executada. Jezabel, portanto, cuidou de plantar essas testemunhas falsas, que estavam dispostas a mentir e a cumprir os desejos malignos da rainha. Uma parte especialmente horrível do plano de Jezabel foi a proclamação do dia de jejum, utilizando uma cerimônia religiosa para mascarar suas intenções assassinas e garantir a presença de Nabote. Isso não apenas facilitou o ato de mentir, roubar e matar, mas também manipulou a fé do povo para legitimar sua vil ação.
Jezabel, através de enganos e manipulações, garantiu que Nabote fosse injustamente condenado e morto, permitindo assim que Acabe tomasse posse do vinhedo. Jezabel, com sua depravação ao extremo, manipulou a situação para que Nabote fosse injustamente condenado e morto. Com a execução de Nabote, Acabe, agora livre para assumir o controle do vinhedo, ficou chocado ao saber que sua esposa havia orquestrado o assassinato. Esse ato hediondo trouxe a condenação de Deus sobre ambos. O profeta Elias foi ao encontro do rei para transmitir a mensagem divina. Elias encontrou Acabe pela primeira vez enquanto o rei inspecionava o vinhedo. O profeta, então, questionou: "E não mataste um homem e tomaste posse de sua herança?" E disse ainda: "E assim diz o Senhor, no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu sangue, sim, o teu próprio." Elias profetizou que Deus traria catástrofe à casa de Acabe, decretando que todos os membros masculinos da família seriam exterminados e seus corpos devorados por animais selvagens, ao invés de receberem um sepultamento digno. Posteriormente, Acabe encontrou seu fim em uma batalha contra os sírios, cumprindo parte da profecia. Eliseu, sucessor de Elias e profeta por seu próprio direito, continuou a cruzada de seu antecessor. Foi Eliseu quem ungiu Jeú como rei de Israel, encarregando de completar a tarefa inacabada de eliminar a influência de Jezabel. Jezabel aprofundou-se em sua carreira de maldades, desafiando o julgamento que sabia estar por vir. Ela tinha conhecimento de que Jeú havia sido nomeado por Deus para executar a vingança sobre sua família e que ele havia jogado o corpo de seu filho na mesma trama de terra que pertencera a Nabote, conforme a palavra do Senhor. Agora, em Jezreel, Jezabel estava ciente de que não poderia esperar outra coisa senão a continuação da espada vingadora de Jeú. Decidida a enfrentar seu destino, ela se posicionou na janela do palácio quando viu Jeú se aproximando. Com arrogância e desafio, ela o encarou de frente, sem se esconder, sem mostrar o menor sinal de medo pela vingança divina que estava por vir. Jezabel permaneceu altiva, exibindo um desprezo que ecoava sua dura recusa em se arrepender. Seu coração endurecido enfrentou Jeú com a mesma arrogância que sempre a caracterizou, esperando talvez intimidá-lo com sua postura imponente. Ela havia pintado o rosto e vestido roupas majestosas na tentativa de manter uma aparência de grandeza e poder, desafiando assim a ordem de Deus de se humilhar e se arrepender. Contrariamente às instruções divinas, Jezabel se embelezou, andando em oposição ao Senhor. Como está escrito em Isaías 22:12-13, no dia em que o Senhor Deus dos Exércitos chamou o povo para chorar e se arrepender, Jezabel escolheu desafiar abertamente a vontade divina. Ela se recusou a adotar a humildade e o arrependimento, preferindo manter uma postura de orgulho e desdém, o que acabou levando à sua destruição final. Jezabel desdenhou o chamado para chorar, arrepender-se e raspar sua cabeça, escolhendo em vez disso humilhar-se. Em troca, ela experimentou terror e angústia quando Jeú, o instrumento da vingança divina, se aproximou dela. Ela questionou se teria paz depois de ter desafiado seu mestre, apesar de saber que a mão de Deus estava contra ela. Ao invés de obedecer às instruções divinas de humildade e arrependimento, Jezabel preferiu desafiar abertamente o Senhor. Enquanto o povo se preparava para chorar e se lamentar, ela se envolveu em banquetes e celebrações, comendo carne e bebendo vinho, proclamando: "E comamos e bebamos, porque amanhã morreremos." Essa atitude revelava um coração impenitente, incapaz de reconhecer a seriedade de seus atos diante da adversidade. No entanto, diante da iminente justiça divina representada por Jeú, Jezabel percebeu que suas ações não passariam impunes. Ela enfrentou o instrumento de vingança de Deus e ponderou sobre o destino que suas decisões haviam selado. A mão de Deus estava claramente contra ela, preparando-se para executar o julgamento que ela tão audaciosamente desafiara. Jezabel enfrentou a iminente justiça com a espada na mão, sem que sua família demonstrasse preocupação alguma. Ela percebeu, tarde demais, que suas ações não lhe trariam paz. Pelo contrário, ela havia cortado todas as possibilidades de tranquilidade ao desafiar abertamente o destino que lhe aguardava. Enquanto lidava com suas próprias convicções e crenças, Jezabel se viu sem saída, confrontando não apenas a ameaça imediata de destruição, mas também a voz que clamava por liberdade e salvação. Ela recordou o exemplo de Zimri, um homem cuja vida terminou tragicamente após um breve reinado marcado por sangue e traição. Ao enfrentar Jeú, Jezabel percebeu que sua trajetória se assemelhava à de Zimri,
um homem que se envolveu em um reinado conturbado e terminou em desgraça. Assim como Zimri, ela compreendeu que sua busca por poder e controle havia chegado a um fim inevitável, sem chance de retorno. A morte de Jezabel foi um momento marcante de tragédia e juízo. Confrontada por Jeú, que havia sido designado por Deus para trazer justiça contra ela e sua casa, Jezabel enfrentou seu destino com desafio e orgulho até o último momento. Enquanto estava em sua janela, maquiada e vestida com majestade, ela foi confrontada por Jeú. Sem demonstrar medo, desafiou-o com palavras afiadas. Jeú, porém, não hesitou. Ele ordenou que seus próprios eunucos a lançassem pela janela. Assim, Jezabel encontrou um fim trágico, caindo do alto, e seu sangue salpicou os muros e o chão, cumprindo assim a palavra profética de Elias e encerrando o reinado maligno e corrupto que ela representava em Israel. Sua morte marcou o fim de uma era de arrogância e idolatria em Israel. Seu destino trágico nas mãos de Jeú não apenas cumpriu a profecia, mas também simbolizou o juízo divino sobre a maldade e a injustiça. Jezabel, conhecida por sua influência maligna e seu desafio a Deus, encontrou seu fim de forma dramática, um lembrete sombrio da inevitabilidade das consequências para aqueles que se opõem à vontade divina. Sua queda representou não apenas o término de uma vida, mas também o fim de uma era marcada pelo poder desenfreado e pela corrupção moral.